Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com o Gustavo Gayer. Surpresa, principal argumento da esquerda é destruído pela Receita Federal. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Gustavo Gayer. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Isso aqui é bom demais. O principal argumento da esquerda, o argumento existencial deles, acaba de ser derrubado por dados que foram fornecidos pela própria Receita Federal do Lula. Eu vou explicar para vocês, mas vamos lá. Qual é o argumento principal da esquerda? O capitalismo é ruim, porque o capitalismo gera concentração de renda, coloca pessoas muito ricas distante de pessoas muito pobres, e por isso a gente tem que destruir o capitalismo e viver no socialismo, onde todo mundo é miserável igualmente. Tô brincando, essa parte miserável igualmente foi eu que acrescentei, mas é o resultado do socialismo. Mas o argumento deles é o quê? Tem que ser contra o capitalismo por causa da concentração de renda. Poucas pessoas ficam muito ricas em cima do trabalho de muitas pessoas, não é? Pois bem, a Receita Federal acabou de soltar essa matéria aqui, ó. Receita Federal revela as 10 profissões mais ricas do Brasil. Quais são as 10 profissões mais ricas do Brasil? Aí você deve imaginar, um esquerdista deve ler essa matéria, deve ler essa manchete e pensar, com certeza os mais ricos são empresários, CEOs, diretores, os empreendedores, os capitalistas selvagens, essas pessoas, mas os agropecuaristas. Não. Nós vamos mostrar agora. Isso aqui é péssimo para a esquerda, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Essa é a lista. Número 1, titular de cartório. Você sabia que para você ser titular de cartório, você tem que fazer um concurso público? Exatamente. É o Estado que te dá a chancela, a concessão para você ser um titular de cartório. E é o Estado que determina o preço das coisas que você vai usar no cartório. Se você fazer uma assinatura reconhecida, abertura de firma, se você vai transferir imóvel, tudo passa no cartório. Tudo regulamentado pelo Estado. Então aqui nós temos, de certa forma, um funcionário público. Continuando. Olha isso daqui, gente. Ministros, juízes e desembargadores. Olha só. Funcionários públicos estão entre os mais ricos do Brasil. Ministros, que são os ministros do STF, os ministros do Lula, juízes, e obviamente do STJ, né? Juízes e desembargadores, com média de 2,9 milhões em patrimônio. Procuradores e promotores, funcionário público também. Diplomata, funcionário público também. Aí, meu irmão, vem os atletas e desportistas. Não são empreendedores, não são CEOs. Aí sim entra dirigentes, presidentes e diretores de empresas industriais. Aqui sim, são pessoas que geram riqueza, geram emprego. Olha que curioso. As 5 primeiras posições são pessoas que não geram emprego, não gera riqueza. Aí entra as pessoas que geram emprego e riqueza, que é os maldosos do capitalismo. Aí continua, produtores de exploração agropecuária, é o povo que também gera emprego, riqueza e coloca comida na mesa do trabalhador. Servidores de carreira do Banco Central, funcionário público, aí vem médicos e depois atores e diretores. Só que aqui eles ganham dinheiro em grande parte, uma boa parte desse pessoal, não é pelo trabalho deles não, tá? É pela Lei Rouanet. Lei Rouanet, 15 bilhões de reais distribuído entre esses atores e diretores que fazem essa fortuna. Por que isso aqui para mim é escandaloso? Até eu fiquei surpreso. As 5 primeiras posições não são empresários. Tirando os atletas e deportistas, as 4 primeiras é gente que não gera riqueza, é gente sustentada pelo imposto que o capitalista paga. Você, que é uma pessoa que é assalariada, pode ser MEI, pode ser independente, pode ser CLT, você paga imposto e esse imposto que você paga sustenta as 4 primeiras posições dos mais ricos do Brasil. Ou seja, o problema não é o capitalismo, o problema é o Estado, o problema é os impostos, porque, cara, esse salário aqui, ó, primeira parte, como que um juiz ou ministro pode ter um patrimônio de 2,9 milhões de reais se uma pessoa que recebe 40 mil?
Procurador e promotor, a mesma coisa, diplomata. Como é que alguém que recebe 40 mil, sabe o que é? Penduricalhos. Penduricalhos esses que são pagos com dinheiro público, com seu dinheiro. Não existe dinheiro público, com essa história, não existe dinheiro público. Existe dinheiro que é arrancado do seu bolso e colocado no bolso dessas pessoas. Esse dado arrebenta com o argumento do PT, do PSOL, do PSB, que tem que ser contra o capitalismo faz concentração de renda. Não, o que dá concentração de renda, e aqui está bem claro isso, é o Estado. É uma casta de funcionários públicos que são pagos pelo dinheiro do contribuinte, pelo dinheiro de quem realmente trabalha, pelo dinheiro dos capitalistas. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Não podemos temer bolsonarismo e temos de radicalizar, diz Guimarães. Em ato do PT com funcionários públicos, ministro das Relações Institucionais afirma ser necessário colocar a campanha na rua. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, disse na segunda-feira que a militância petista não pode ter medo de enfrentar o bolsonarismo e que é necessário ir para cima. A declaração foi dada durante ato do partido com funcionários públicos em Brasília, em prol do presidente Lula, que tentará a reeleição. Essa campanha vai ser a campanha finalmente das nossas vidas. Essa campanha não pode tergiversar sobre nada. Essa campanha será a campanha mais radicalizada do que o PT já fez em todas as eleições do Lula. Nós não podemos ter medo de enfrentar o bolsonarismo na rua. E nessa campanha nós temos que ir para cima, disse. Guimarães também fez menções ao período de defesa eleitoral, em que há restrições para publicidade institucional e anúncio de medidas, disse ser, acima de tudo, militante do PT. Temos que ter todos os cuidados, mas essas regras, o PT nasceu desobedecendo determinadas regras e nós temos que botar a campanha na rua, declarou. Segundo o ministro, é necessário colocar a militância nas ruas todo o dia e toda hora. Ao se referir à pré-candidatura de Leandro Graz, do PT, ao governo do Distrito Federal, Guimarães defendeu radicalizar contra os bolsonaristas e dar uma lapada grande no peito. Leandro, para você ser eleito aqui, não pode amaciar nada, tem que radicalizar contra os bolsonaristas aqui dentro do Distrito Federal, acrescentou. A legislação eleitoral proíbe o uso de máquina pública em prol de candidatos. O Poder 360 procurou o PT para saber se gostaria de se posicionar sobre o chamado do evento. A iniciativa caracteriza conduta vedada. Em resposta, a sigla negou qualquer legalidade ao dizer que se fundamenta na legislação e que há plena licitude jurídica no encontro. Ressalta que a reunião se dá fora do horário de expediente e que não houve pedido de voto. Esclarecemos que o evento possui natureza estritamente política, sendo custeado integralmente por recursos partidários, sem qualquer uso de bens ou serviços públicos. Ressaltamos que a participação dos servidores ocorre de forma voluntária, no exercício de seus direitos civis, diz o partido. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.